a Itália. E aqui assim afastando-se definitivamente da Espanha. Aqui é o anúncio do Orçamento de Estado para 2009 e aqui é o anúncio para a iniciativa de emprego em finais de janeiro. Portanto, os mercados internacionais seguem com atenção, como aliás a obrigação deles, os anúncios de política orçamental e os compromissos assumidos. O risco e os spreads, como já disse, afetam toda a dívida e, portanto, têm em consideração os mercados internacionais, estão obviamente atentos a estes anúncios de política orçamental e aos anúncios de grandes projetos que certamente estão a ser anunciados. E obviamente que, como toda a dívida vai ficar mais cara para Portugal, cada português, as famílias, as empresas, o Estado, vai ter que pagar, mesmo aqueles que já compreenderam o seu respectivo empréstimo, vão ter que necessariamente pagar spreads mais elevados, porque a dívida externa portuguesa vai também pagar mais spreads mais elevados. Mas há políticas alternativas, há maneiras diferentes de fazer. É isso que eu gostaria de me concentrar como última parte da minha apresentação. Antes de mais, eu gostaria, porque todos os políticos hoje são keynesianos. Keynesianos quer dizer que para eles, não dá parte, os políticos keynesianos significa haver Estado e não ter os custos políticos de o justificar. E então a crise financeira internacional foi ótimo porque tudo pode passar. E um pouco por todo o mundo, não é só cá, mas um pouco por todo o mundo, mas certamente cá. E, portanto, o que nós temos é todos os políticos querem ter políticas keynesianas. E, em particular, olham para os Estados Unidos. Portanto, eu gostaria daqui de chamar a atenção que a situação portuguesa e a situação americana são muito diferentes em muitos aspectos. Primeiro, as infraestruturas dos Estados Unidos são infraestruturas dos anos 50. Pós-guerra, que a maior parte das infraestruturas, nomeadamente a rede de autoestradas, foi feita e a manutenção dessas infraestruturas não foi devidamente cuidada, o que significa que elas estão obsoletas. Não é o caso de Portugal. Aliás, basta ver, em termos de infraestruturas públicas, quando nós saímos de Heathrow e chegamos a Nova Iorque, nós vemos a diferença, apesar de Heathrow ser um aeroporto muito antigo, muito velhinho, é evidente que está muito melhor mantido que o JFK, que é um aeroporto, em termos de aeroporto, é um aeroporto relativamente recente, mas está certamente em muito pior estado de conservação e de funcionamento. Por outro lado, as políticas de gastos públicos nos Estados Unidos têm um financiamento que é quase ilimitado. Não é ilimitado, aliás, nós já vimos no gráfico anterior, o custo do risco dos Estados Unidos também tem vindo a subir, mas apesar de tudo, nada que se compare com o caso português e, portanto, certamente que este financiamento para o caso português não é ilimitado. E mais endividamento para o Estado, na medida que o Estado neste momento tem que estar por trás dos bancos para eles poderem financiar no exterior, eles pagam esse seguro, mas apesar de tudo o seguro tem que lá estar. Mais endividamento do Estado implica menos financiamento à economia, porque é menos financiamento aos bancos. No caso português, isto não acontece certamente no caso dos Estados Unidos. E, portanto, há no caso português e não no caso dos Estados Unidos, aquilo que eu chamo de crowding out financeiro, para haver projetos para haver mais crédito ao Estado, é menos crédito que vai para os bancos, é menos crédito que vai para as empresas e para as famílias. Então, e que tipo de políticas alternativas? Bom, antes de mais, gostaria de chamar a atenção de alguns aspectos que são pouco mencionados da situação em que nós nos encontrávamos na altura em que se tem início a crise financeira. Primeiro aspecto, nós não temos subprime, a situação nem própria nem importada. A situação orçamental em 2007 não estava a casa arrumada, mas estava sob controle. O preço do imobiliário não tinha nada a ver com a situação em Espanha, ou a situação na Irlanda, ou a situação na Holanda. A governance portuguesa é, no contexto internacional, razoável. O país é um país atrativo e a evolução dos preços do petróleo e dos bens alimentares é particularmente simpática para Portugal, tal como não o foi para outros países. Deixa-me rapidamente ver aqui este aspecto. Aqui tem a ver com os níveis de endividamento. Nós sabemos que o endividamento das famílias subiu muito, mas não houve
neste endividamento das famílias não houve produção pelo sistema bancário português subprime como houve nos Estados Unidos. E como vê, aqui são dados do Banco de Portugal, e como vê, as classes de rendimento mais baixos são, isto aqui é a porcentagem de pessoas que não devem nada, nem de cartão de crédito, nem de habitação. Portanto, também as classes mais baixas basicamente não têm dívidas. São as classes mais elevadas, de rendimentos mais elevados, que têm níveis elevados de endividamento. E não está aqui, mas se estivesse aqui, além disso, o montante médio de 2007, o PIB não só cresceu, não cresceu 20, só cresceu 4,7, mas mais grave do que isso é que o crescimento do rendimento nacional foi 1,8. O que significa 1,8 em 5 anos? É enorme. O que significa que a dívida das classes mais baixas é relativamente pequeno. Não só são poucos, mas como, além disso, o nível de endividamento médio ronda 1.500 ou 2.000 euros cada um e, portanto, é relativamente baixo. Portanto, não põe problemas de sustentabilidade, nem problemas de especiais aos bancos. Devo, aliás, também aqui chamar a atenção que, em parte, isto é consequência, e agora não é muito popular dizer isto, eu sei, mas é uma casa que eu aprecio muito e eu gosto, isto é em boa parte também consequência de uma boa governance, certamente, dos bancos portugueses, apesar de tudo, mas também é de uma boa política do Banco Central, do Banco de Portugal, que teve algumas medidas quando o crédito começou a subir, o endividamento das famílias começou a subir. Portanto, como vê, não há subprime nem comprado aos Estados Unidos, nem produção nacional de subprime. Aqui temos, como vê, isto em 2007, Portugal não estava com a casa arrumada, quer dizer, era melhor estarmos com a Espanha, que tinha níveis de dívida de 30% e tinha um excedente orçamental de 2,5%, era, ou como a Suécia, ou a Dinamarca, ou a Finlândia, todos eles estavam numa situação preferível à situação portuguesa. A Irlanda, que hoje tanto se fala, tinha um endividamento quase desquiciante, 25%, tinha um superávit, aliás, tinha um superávit há bastantes anos, mas pronto, Portugal estava numa situação não estava com a casa arrumada, como eu disse, mas estava com uma situação relativamente controlada. Aqui temos a evolução dos preços do imobiliário entre 96 e 2006 e, como vê, também não houve em Portugal, destes 10 anos, uma bolha imobiliária, uma bolha dos preços do imobiliário, contrariamente ao que se passou na Irlanda, na Espanha, na Dinamarca, na Suécia, no próprio Reino Unido, como se pode ver ali. Isto aqui são indicadores de governance do FMI, São Paulo do Banco Mundial, e como vê, há aqui a zona verde escura, são os países que têm melhor governance, mas nós encontramos, digamos, logo no segundo grupo, que aliás engloba países como a França, a própria Alemanha e a Inglaterra. Portanto, em termos de governance do país, apesar de tudo, estamos muito melhor do que a Itália, muito melhor do que a Grécia, e estamos num conjunto de países em relação aos quais não nos podemos envergonhar. Aqui sim temos o Worldwide Quality of Life Index, em 2005, eu andei à procura, mas não encontrei, julgo que não existe dados mais recentes, eu pelo menos não os encontrei, mas de qualquer modo Portugal encontra-se no nível mundial como, em termos de qualidade de vida, em 19º, e à frente países como a Grécia, Chipre, estamos à frente de praticamente todos os novos países, a Eslovénia, a Malta, estamos à frente da Hungria, estamos à frente, portanto, de um conjunto enorme de países, da Alemanha e da França, e estes são indicadores de qualidade de vida, são indicadores objetivos, em que está inclusivamente o rendimento nacional. Portanto, é um conjunto está a esperança de vida, está um conjunto de participação da mulher no mercado de trabalho, são um conjunto de indicadores objetivos, quantitativos, calculados pelo Economist, que nem sequer é propriamente influenciável por Portugal, certamente, e Portugal aparece em 19º no conjunto mundial, o que é bastante elogioso, tomarmos nós que outros indicadores estivéssemos na mesma posição. Aqui temos um indicador que saiu do ano passado, que é o Global Peace Index, em que Portugal aparece em 7º lugar como um dos países mais seguros e aliás, o terceiro dentro da zona, dentro da União Europeia, e, de bom rigor, a maior parte dos países estão acima de nós, são ilhas, e as ilhas são, por razões naturais, mais seguros, exceção a Dinamarca e a Noruega,
mas todos os outros